Boa tarde e bem-vindos à teleconferência da Gerdau para a discussão dos resultados referentes ao segundo trimestre de 2020. Neste momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes, e mais tarde iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. Caso necessitem de alguma assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador, digitando *0. Salientamos que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência, relativas às perspectivas dos negócios da Gerdau, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em meras previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da empresa. Embora a Gerdau acredite que seus comentários estejam baseados em premissas razoáveis, não há garantia de que eventos futuros não afetem esta avaliação. Estão presentes hoje conosco os senhores Gustavo Werneck, diretor-presidente e CEO, e Harley Scardoelli, vice-presidente executivo de Finanças. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Gustavo Werneck. Por favor, senhor Gustavo, pode prosseguir. Bom, boa tarde a todos. Quero iniciar dando as boas-vindas a cada um de vocês a essa audioconferência de divulgação dos resultados da Gerdau referente ao segundo trimestre de 2020. Eu espero que todos sigam bem, com saúde e segurança e passando por este período da melhor forma possível. Participa também dessa apresentação, como mencionado, o nosso CFO, o Scardoelli. E para nós dois é sempre uma satisfação conversar com você sobre o nosso desempenho e esclarecer possíveis dúvidas e questões que possam surgir ao longo da nossa apresentação. Eu gostaria de ressaltar que essa audioconferência está sendo realizada de acordo com os protocolos de distanciamento social adotados pela Gerdau. O Scardoelli vai começar então falando sobre os destaques dos resultados gerais do trimestre e sobre o desempenho das nossas operações. E daí, na sequência, eu vou comentar sobre os mercados em que a gente está presente e o cenário para os próximos meses. Ainda, que como vocês sabem, o momento seja de incertezas. E como sempre, ao final, nós dois ficaremos disponíveis para responder as perguntas de vocês. Então, Scardoelli, passa a bola aí para você continuar, tá? Ótimo, muito obrigado, Gustavo. E boa tarde a todos. É um prazer estar com vocês em mais uma divulgação dos resultados. Assim como o Gustavo, espero que todos vocês estejam bem. Nós falando sobre os resultados financeiros do segundo trimestre de 2020. Como podemos ver no primeiro slide aí com o número da nossa apresentação, o fluxo de caixa livre do segundo trimestre deste ano foi positivo em 205 milhões de reais, mesmo considerando que estamos enfrentando a pandemia causada pela Covid-19. Essa melhora em relação ao primeiro trimestre de 2020 reflete a combinação de um EBITDA 12% acima do apresentado no primeiro trimestre e a manutenção da disciplina financeira em relação ao CAPEX e controle sobre itens como inadimplência e contas a pagar. Importante mencionar que nos últimos 12 meses a companhia registrou um fluxo de caixa livre positivo em torno de 4 bilhões de reais, reforçando sua posição de liquidez. O ciclo financeiro passou de 83 dias em março de 2020 para 95 dias em junho deste ano. Este foi o impacto da menor receita líquida no período. Vale destacar que parte do aumento do capital de giro foi influenciado pela variação cambial no período, decorrente da conversão do capital de giro das unidades da América do Norte para reais. Passando agora para o slide 3, vamos falar um pouco sobre endividamento. Quero destacar que fechamos o segundo trimestre de 2020 com uma dívida líquida estável em torno de 14 bilhões de reais. Aproveito também para mencionar que 82% dessa dívida encontra-se no longo prazo, com um prazo médio de 7,2 anos e com um custo médio nominal de 4,7%, um cronograma bastante equilibrado e bem distribuído ao longo dos próximos anos. Temos atualmente 18 bilhões de reais em dívida denominada em dólar, o que representa 85,5% da nossa dívida total.
Entendemos que, com parte representativa do nosso EBITDA sendo gerado em dólar e com parcela significativa dos nossos ativos e operações na América do Norte, em função da nossa diversificação geográfica, temos um hedge natural para esse endividamento, aliado também ao fato de ser uma dívida estruturada no longo prazo e com vencimentos distribuídos ao longo deste prazo, sem acúmulo de compromissos em nenhum ano específico. O indicador de alavancagem, dívida líquida por EBITDA, passou de 2,55 vezes no primeiro trimestre de 2020 para 2,78 vezes no segundo trimestre, em virtude da redução do EBITDA medida pelos últimos 12 meses, e principalmente pela variação cambial no período decorrente da conversão para reais da dívida denominada em dólar. A companhia continua com foco em reduzir a alavancagem e atingir os indicadores definidos pelo Conselho, estabelecidos na faixa de 1 a 1,5 vezes no longo prazo. Passando agora para o slide 4. Uma das perguntas que recebemos com frequência do mercado, especialmente no início da pandemia, em virtude da Covid-19, é sobre a liquidez financeira da companhia. Sendo assim, aproveito para apresentar nossa posição de linhas de crédito de 4,4 bilhões de reais, das quais, em 30 de junho, a disponibilidade era de 2,4 bilhões, o que significa, somando também com a nossa posição de caixa, uma liquidez total de 9 bilhões de reais, conforme vimos no slide anterior. Cabe ressaltar que a nossa linha de crédito tem a característica de ser compromissada, ou seja, disponível a qualquer momento, estruturada junto a 8 bancos internacionais extremamente sólidos, com vencimento em outubro de 2024, disponível para saque imediato em grande parte de nossas operações e geografias. É importante mencionar também que, desde 2015, a companhia não possui covenants financeiros e nem cláusulas sobre eventos adversos, as chamadas MAC clauses. Esse fator nos dá a segurança de ter tempo suficiente para ajustar as nossas operações e o CAPEX ao compromisso de longo prazo de manter a dívida alinhada com a política financeira da companhia. Para finalizar o aspecto de liquidez, ressaltamos a baixa inadimplência dos nossos clientes, a qual vem se mantendo em patamares históricos, mesmo com a pandemia provocada pela Covid-19. Isso é possível pela nossa política de proatividade e proximidade junto à nossa grande base de clientes. No slide 5, destacarei os principais fatores que influenciaram o EBITDA consolidado, o qual passou de 1,2 bilhões no primeiro trimestre deste ano para 1,3 bilhões neste segundo trimestre. Esse aumento se deve principalmente pelos maiores volumes vendidos na operação de negócios no Brasil. Além disso, o EBITDA ajustado apresenta a eliminação dos efeitos não recorrentes dos custos fixos das usinas paradas no trimestre, principalmente pelo impacto da Covid-19 em abril, mas também líquido de recuperações de créditos e provisões neste mesmo período. Ressaltamos que no EBITDA das operações são expurgados esses efeitos não recorrentes, de forma consistente com o que temos feito nos últimos trimestres. Vale também destacar a margem de EBITDA de 15,1%, com destaque para a margem de 18,6% no Brasil e de 10,5% na América do Norte, que juntas representam mais de 80% do EBITDA consolidado da companhia nesse segundo trimestre. No Brasil, em relação ao primeiro trimestre, o EBITDA apresentou aumento em virtude dos maiores volumes vendidos, incluindo oportunidades de exportação e também pela variação cambial favorável no período. Aproveito para destacar a alta de 10% nas vendas totais versus longos, que teve como principal fator a resiliência do setor de construção civil. Na América do Norte, o EBITDA e a margem EBITDA no segundo trimestre apresentaram estabilidade quando comparados com o primeiro trimestre deste ano, mesmo com as menores vendas nos períodos comparados, que foram compensados pelos esforços de redução de custo dessas operações, somados a um spread metálico mais favorável, que passou de $411 por tonelada curta no primeiro trimestre para $415 por tonelada curta neste segundo trimestre. Na América do Sul, os menores volumes vendidos, em virtude principalmente do estado de emergência no Peru, acarretaram queda no EBITDA. Para concluir, na nossa operação de negócios aços especiais, a paralisação do setor automotivo resultou em taxas de utilização abaixo de 30%,
impactando os principais resultados operacionais. Ainda assim, os esforços de redução de custos contribuíram para uma relativa estabilidade na margem EBITDA quando comparado ao segundo trimestre do ano anterior. Agradeço a atenção de todos vocês e vou agora a palavra ao Gustavo para comentar um pouco sobre as perspectivas de mercado. Bom, obrigado, Scardoelli. Eu peço então, pessoal, para vocês passarem agora para o próximo slide, para a gente falar sobre como a Gerdau tem atuado durante a pandemia. No segundo trimestre, em especial o mês de abril, foi um período bastante desafiador devido ao cenário de incertezas e volatilidade causado pela pandemia da Covid-19. Como vimos aí no detalhamento feito pelo Scardoelli sobre o desempenho da Gerdau no período, diria que nós nos beneficiamos do nosso modelo de negócios, que possui forte proximidade com nossos clientes, a flexibilidade das rotas de produção, diversificação de mercados e de uma cultura ágil para a tomada de decisões. Tudo isso resultado da transformação cultural ocorrida na Gerdau nos últimos anos. Hoje, nós somos uma empresa que busca gerar ainda mais valor aos nossos clientes, mais leve e menos hierarquizada, o que nos permitiu, eu diria, reagir de forma rápida e eficaz à medida que fomos vendo sinais de recuperação ao longo do segundo trimestre nos mercados onde a gente atua. Pulando aí do próximo slide, o número 7, eu queria falar um pouco agora sobre os mercados em que a gente atua e também dar uma passada assim nas perspectivas que a gente enxerga para os próximos meses. Vou começar com o Brasil, tá? Então, aqui no Brasil, essa agilidade na tomada de decisões, ela resultou numa eficiente reinício das atividades industriais no país ao longo do trimestre e também na retomada do Alto Forno 2 lá em Ouro Branco, permitindo que atendêssemos a demanda dos diferentes mercados em que atuamos e também capturando oportunidades, spots de exportação diante dos efeitos cambiais favoráveis e também de um cenário mundial de melhor oferta de produtos. Como a gente tem visto, a pandemia ela atingiu as regiões brasileiras de forma e em momentos diferentes e a nossa atuação geográfica diversificada, bem como a nossa flexibilidade de rotas de matérias-primas, incluindo aí a sucata ferrosa, o carvão mineral e o biorredutor, isso nos possibilitou responder de uma maneira rápida às necessidades do mercado, que teve um comportamento, de forma geral, melhor do que o estimado inicialmente. Segundo os números do Instituto Aço Brasil, o consumo de aço no país ele cresceu 30% em junho comparado a maio, quando já havia um crescimento de maio sobre abril de cerca de 20%. O setor da construção manteve-se bastante resiliente durante o período, o que fez com que cerca de 95% das obras se mantivessem ativas nos últimos 3 meses, de acordo com os dados da Associação Brasileira das Incorporadoras Imobiliárias. A retomada do segmento do varejo também ocorreu acima do ritmo esperado, impulsionada pelas compras de materiais de construção do chamado autoconstrutor, que foram influenciadas especialmente pelas medidas emergenciais do governo federal de apoio à população. Olhando para frente, a gente segue confiantes na retomada da recuperação da demanda por aços longos no Brasil, reflexo da continuidade dos canteiros de obras, da evolução das compras no varejo e também de uma retomada de projetos de infraestrutura.
Já o setor industrial, por sua vez, ele sofreu um impacto maior nesse último trimestre, porém a gente viu uma retomada gradual das atividades nos diferentes setores onde a gente atua. Eu destaco o bom desempenho do setor eólico e do setor de agronegócio. Esses dois setores registraram níveis altos, vamos chamar assim, de atividade nesse último período. A gente vê como positivo, por exemplo, a sondagem da indústria, que é realizada pela Fundação Getúlio Vargas, que sinalizou um avanço de quase 13 pontos do indicador importante, o chamado Índice de Confiança da Indústria, agora na prévia de julho, em relação ao número final de junho. Esse indicador chegou a 90 pontos. Então, caso esse resultado se confirme, o índice ele terá recuperado 74% das perdas observadas nos meses de março e abril. Bom, vou falar agora um pouco das nossas operações de aços especiais. E aqui no Brasil, todas as montadoras elas retomaram suas atividades entre maio e junho, mas ainda em patamares bastante baixos, o que nos levou a implementar medidas de redução de produção. A recuperação da demanda e das vendas ela vem ocorrendo, mas de uma forma lenta e gradativa, o que fez com que a Anfávia recentemente revisasse suas projeções para este ano de 2020, estimando uma queda de 45% na produção de veículos em comparação ao ano passado, 2019. Para os próximos meses, a gente enxerga que os setores eólico e de máquinas agrícolas continuam mais resilientes, bem como a gente vislumbra oportunidades de aumentos na produção nacional de autopeças, em razão de um novo comportamento que a gente tem observado no mercado internacional. Nos Estados Unidos, a demanda por aços especiais ela também foi impactada pela paralisação de todas as montadoras e também pelo baixo nível de atividade da indústria de óleo e gás. O setor automotivo norte-americano já tem mostrado sinais de recuperação gradual, com as vendas de veículos leves subindo quase 2% em junho, em comparação ao mês de maio. E, além disso, nós avançamos com nossas iniciativas de otimização de custos e aumento de produtividade nas operações de aços especiais nos Estados Unidos, com a paralisação da usina de Jackson, no estado do Michigan. Por sua vez, e me movendo agora para a nossa operação de aços longos na América do Norte, os volumes dessa operação eles sofreram uma leve queda no início do segundo trimestre, ali especialmente no início de abril, mas vão atingir bons patamares nos meses subsequentes, reflexo do desempenho positivo da indústria da construção, que se manteve ativa durante esse segundo trimestre. Em junho passado, inclusive, um backlog de pedidos nos Estados Unidos, ele voltou ao nível pré-crise visto lá no mês de março. O spread metálico, por sua vez, ele registrou uma ligeira recuperação no trimestre, acima de $415 por tonelada curta, e um valor este que a gente imagina que deve se manter estável ao longo dos próximos meses. Adicionalmente, eu destaco também os nossos esforços de redução de custos fixos e variáveis, com a decisão pela parada da unidade de St. Paul, em Minnesota, que ocorreu no mês de junho. O abastecimento do mercado ele seguirá inalterado, mesmo com o fechamento dessa usina, uma vez que nossos clientes continuarão sendo atendidos pelas nossas demais plantas localizadas nos Estados Unidos. E a gente também anunciou, seguindo nossa jornada de sustentabilidade, uma parceria importante com a 174 Power Global para o desenvolvimento de uma unidade solar no norte do Texas, que irá gerar energia limpa e renovável para a nossa usina de Midlothian.
E para o cenário de curto prazo nos Estados Unidos, a gente acredita que os setores de construção e infraestrutura continuarão resilientes, enquanto a atividade dos segmentos industrial e de energia ele terá uma recuperação, uma reação mais lenta. Há também uma expectativa de que grandes investimentos em infraestrutura pública, da ordem de 1 trilhão e 500 bilhões de dólares, sejam em parte destravados, estimulando a recuperação da economia norte-americana e o consumo de aço. E nós seguimos também atentos em relação aos níveis de desemprego no país e, obviamente, aos desdobramentos das eleições presidenciais no próximo mês de novembro. E na América do Sul, eu queria destacar uma retomada dos setores industriais da construção na Argentina e no Uruguai, onde a gente observou uma retomada das atividades industriais já em meados de abril. E no Peru, nós retomamos a produção de aço no final de maio, depois de quase 2 meses com restrição das atividades industriais e entregas suspensas aos nossos clientes. E por fim, nesse slide, eu reforço que investimos, ao longo do segundo trimestre, 271 milhões em ativo imobilizado. A previsão de desembolso de CAPEX para o período de 3 anos, entre 19 e 21, mantém-se em 6 bilhões de reais, com uma estimativa de investimentos da ordem de 1 bilhão e 600 milhões de reais para esse ano de 2020. E como eu comentei anteriormente, nós revisamos no primeiro trimestre o nosso plano de investimentos, uma vez que passamos a ser mais conservadores na aprovação de projetos em virtude das incertezas e da volatilidade do mercado. Vou passar agora para o próximo slide, aí, o de número 8, onde eu gostaria de destacar a criação anunciada recentemente da Gerdau Next, o nosso braço de novos negócios. A chegada do Juliano Prado para liderar essa nova vice-presidência, ela certamente nos possibilitará expandir e acelerar os novos negócios que têm sido criados pela Gerdau nos últimos anos, em atividades relacionadas à cadeia do aço e adjacentes, reforçando a nossa visão de crescimento e perenidade no longo prazo. Além disso, dentro da nossa estratégia de evolução nos temas de ESG, nós lançamos no mês de junho o relato integrado referente ao ano de 2019. Pela primeira vez, o relatório apresenta a matriz de materialidade da empresa e segue o padrão internacional de divulgação da GRI, constituindo mais um passo importante nos nossos compromissos com a transparência e com o desenvolvimento sustentável. E, por fim, eu reforço que temos adotado uma série de medidas para mitigar o risco de transmissão da Covid-19 em nossas operações, visando a preservação da saúde e segurança das pessoas, valores que são inegociáveis para nós. Esse cuidado ativo, que segue todos os protocolos das autoridades de saúde, ele tem refletido nos baixos índices de contaminação nas nossas unidades, assegurando a existência de um ambiente de trabalho ainda mais seguro. Além disso, com boa parte dos nossos colaboradores trabalhando de home office há mais de 4 meses, nós temos conseguido manter um alto nível de produtividade e velocidade na tomada de decisões. Eu diria assim, muito fruto da evolução da nossa cultura, que tem entre seus princípios a simplicidade e a autonomia. Também continuamos investindo de forma colaborativa nas comunidades em que atuamos, com a doação de equipamentos, na estruturação dos sistemas de saúde locais, como uma forma de deixarmos um legado para que a sociedade atravesse esse período da melhor forma possível. E para terminar minha apresentação, eu gostaria, então, de agradecer enormemente ao time Gerdau, a todas as nossas colaboradoras, aos nossos colaboradores, aos nossos parceiros, pelo excelente trabalho realizado, especialmente nesse segundo trimestre.
Sem vocês, certamente não teríamos conseguido passar por este período desafiador, entregando resultados sólidos e, sobretudo, preservando a vida das pessoas. Bom, eu concluo aqui então, e a partir de agora, eu e Scardoelli, nós ficamos aí à inteira disposição de vocês para responder as perguntas e dúvidas que vocês têm. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Lembrando que as perguntas são limitadas a 2 por participante. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem *1. Para retirar a pergunta da lista, por favor, digitem *2. Ao fazer uma pergunta, por favor, retire o telefone do gancho ou evite deixar o telefone em viva voz para uma melhor qualidade da audioconferência. Nossa primeira pergunta vem do senhor Daniel Sasson, Itaú BBA. Olá, boa tarde a todos. Obrigado, Gustavo e Harley, pela apresentação. Parabéns pelos resultados de hoje. Obrigado pela oportunidade de fazer as perguntas. Gustavo, no call do trimestre passado, você comentou que o order book de maio estava só 25% abaixo dos níveis normalizados. Será que você consegue fazer uma análise parecida e comentar um pouquinho sobre como você está vendo o order book na margem, como o julho está se comportando versus o segundo trimestre, se você hoje acha que os volumes do mercado doméstico, de repente, podem ficar até estáveis no ano, né, em 2020, em relação a 2019, até mesmo subir. E a segunda pergunta, de repente, para o Harley. Harley, se você puder ajudar a gente a reconciliar esses 119 milhões de reais que vocês reportaram de custos fixos nas operações paralisadas, para cada uma das operações, acho que isso ajudaria a gente a projetar o que pode acontecer agora no terceiro trimestre para frente, porque imagino que a maior parte desse impacto vai deixar de existir, né, já que vocês religaram aí alguns equipamentos ao longo do segundo trimestre, inclusive o Alto Forno 2 de Ouro Branco. Essas seriam as minhas perguntas. Obrigado, pessoal. Tá bom, Daniel. Obrigado aí pela pergunta, né, cara? Tem tempo que a gente não falava. Espero que esteja tudo bem contigo aí, com saúde, tá? Eu vou começar respondendo aqui. Fisicamente, eu estou numa localidade diferente do Scardoelli, tá? Então, eu respondo aqui primeiro essa tua questão e, na sequência, aí o Scardoelli entra respondendo a esse tema da reconciliação, tá? Eu acho, Daniel, que é uma boa oportunidade da tua pergunta também, sabe, de dar um pouco mais de detalhe, colocar um pouco mais de colorido, assim, de como é que a gente viu esses mercados, assim, os segmentos a gente atua ao longo do segundo trimestre, tá? Também, talvez falar de uma forma mais qualitativa, tá? O que a gente está enxergando agora para o terceiro, tá? Então, enquanto eu fazia a pergunta, assim, eu me lembrava, né, Daniel, que lá no dia 6 de maio, que foi a data da última divulgação de resultados, né? Eu vi que algumas pessoas se surpreenderam assim quando eu disse a frase assim, que na nossa visão o pior já havia passado, né? De fato, né, naquele momento a gente já estava lendo sinais, diria assim, claros da ponta que a recuperação ela já estava acontecendo de uma forma mais consistente, tá? Então, se eu disse aquela frase lá na época assim que o pior já havia passado, né, eu acho que a frase que eu tenho hoje assim é que nós estamos muito otimistas assim com o segundo semestre, tá, desse ano, tá? Então, deixa eu dar uma passada geral assim, tá? Nos principais segmentos de atuação nossa, especialmente aqui no Brasil, tá? Vou começar, tá, Daniel, com o setor da construção civil, tá? Importante aí, especialmente no segmento comercial e residencial, tá? Então, esse segmento, ele se encontra com um nível de atividade bastante intenso, né? Acho que foi um dos destaques aí do segundo trimestre. A gente viu que com a reabertura nos estandes de vendas, os negócios de fato, sim, eles retomaram até acima das expectativas que o setor tinha, tá? Inclusive, a gente viu aí ao longo do trimestre algumas construtoras acreditando nessa demanda até mais de médio e longo prazo, né? Elas estão acelerando suas obras e acelerando os pedidos de aço para que eles tenham imóveis disponíveis, tá? Esse setor, assim, ele teve uma importante contribuição para nossas vendas de aço para concreto armado, tá?
Para ter uma ideia assim, de números, tá, Daniel? Quão importante foi a venda de aço para concreto armado, nós estamos falando de vergalhão, de corte dobre de ampliados, nesse segundo trimestre desse ano, tá? A gente vendeu 10% a mais de aço para concreto armado no segundo trimestre desse ano do que com o segundo trimestre do ano passado, tá? 2019. E quando a gente compara o segundo trimestre desse ano com o primeiro desse ano, nós vendemos 27% a mais de aço para concreto armado, tá? Isso mostra como esse setor, assim, ele teve uma contribuição importante, tá? Saindo desse primeiro segmento, vou para o segundo, que é a infraestrutura, tá? Que a gente sempre falava que ele vinha, de certa forma, parado, tá? Mas a gente percebeu também, assim, uma ligeira recuperação. A gente entregou aço para o segmento de infraestrutura agora no segundo trimestre. Aí eu destaco algumas obras aí que foram retomadas, né? Por exemplo, o metrô de São Paulo, a linha amarela e a linha verde, a Ponte Brasil-Paraguai, o metrô de Fortaleza, esse ferro anel aqui em São Paulo. Tá? Então a gente percebeu uma ligeira recuperação que nos ajudou. Tá? Houve entregas importantes também nesse setor de infraestrutura para os segmentos de energia, né? Incluindo aí o setor eólico, linhas de transmissão, que continuam com uma demanda forte. Tá? E o terceiro segmento, assim, dos quatro, tá, que eu vou falar agora é o varejo. Esse, eu diria que foi um outro grande destaque, assim, do segundo trimestre, tá, Daniel? O varejo da construção, ele realmente demandou bastante produto, né? Para vocês terem uma ideia, assim, tá, as nossas entregas nesse segmento do varejo da construção no mês de junho, elas foram as melhores desde março de 2015, né? A gente sabe que isso é reflexo dos incentivos governamentais aí que foram feitos, tá? E também, assim, de um fenômeno que a gente observou, de um aumento de reformas em casas, apartamentos, residências de forma geral, tá? Com a quarentena aí como home office, tá? Então, nesse segmento do varejo, assim, também tem uma informação adicional, tá? Nós fizemos entregas recordes aí históricas de pregos e de arames agropecuários, tá? A gente teve também, assim, recordes de acesso e vendas nos nossos canais digitais no mês de junho, tá? Comprovando, eu diria assim, a assertividade das nossas iniciativas de transformação digital. Eu acho que, de certa forma, testando o que eu já venho dizendo assim, com vocês, que aço também se vende pela internet, tá? A empresa Juntos Somos Mais, da qual somos sócios, ela vem exercendo um papel fundamental. Tá? Essa empresa também apresentou um crescimento forte nos últimos meses, né? Alcançando cerca de 80 mil lojas de material de construção e mais de 600 mil participantes. E pulando, Daniel, para o último, aí, que é a indústria, tá? A indústria é outro segmento também que ela apresentou uma recuperação, tá? Embora mais lenta, mas sim uma recuperação que a gente achou interessante, né? Então a gente viu, assim, as vendas de aço para máquinas e implementos agrícolas, elas tiveram um avanço importante, né? Eu acho, impulsionadas pelo agronegócio, tá? A linha amarela, como as empresas brasileiras estão aproveitando agora esse cenário atual de câmbio e exportando também, houve bastante demanda por produtos nossos, tá? E destacaria ainda, assim, dentro dos nossos segmentos, aí a linha branca, molas para colchão, e dentro de toda a diversificação que nós temos no nosso portfólio, eu acho que a gente conseguiu capturar, assim, de uma forma muito positiva, essas oportunidades que surgiram, tá? Eu, para finalizar e passar para o Scadoelli, eu não quero falar, assim, de números de julho, tá? Mas, de forma qualitativa, a gente percebeu o mês de julho também bastante forte, tá? Então, ele reforça, assim, que esse mês de junho não foi um mês único, tá? E agora, aí, hoje, dia 5 de agosto, a gente já percebe também uma formação de carteira interessante nesse mês, tá? Então, eu fui um pouco longo, assim, mas eu acho que é importante dar para vocês, assim, um panorama geral dos nossos negócios, para saber de onde estão vindo esses resultados, tá? E o que a gente espera para frente, tá? Então, passa a bola aí, Scadoelli, para o teu lado, para tu falar sobre reconciliação, tá? E, Daniel, se tiver algum outro ponto depois, a gente conversa, tá? Obrigado aí. Super obrigado, Gustavo, bem claro. Obrigado, Gustavo. Boa tarde, Daniel. Em relação aos itens de reconciliação, né, do custo fixo das áreas paradas, né, mais ou menos, tá, desses 119 milhões que a gente divulgou para fazer o ajuste, tá, nesse trimestre, dos 119, 75 milhões se referiram à operação de negócios do Brasil, tá, então um pouco mais da metade.
R$28 milhões se referem à operação Aços Especiais, tá? Tanto o Brasil quanto a América do Norte, tá? Dividido aí, são 28 milhões para as duas. E para a América do Sul é R$26 milhões, tá? Então, dos 119, 65 é Brasil, 28 é Aços Especiais e 26 é América do Sul. E só fazer um comentário rápido, viu, Daniel, aproveitando o gancho, né, da pergunta sobre isso aí, a gente está querendo manter a consistência, né, entre esses, para que vocês consigam ver quais são os itens não recorrentes dos nossos resultados. Por isso que a gente colocou aberto, né, o EBITDA CVM e o EBITDA ajustado, que teve ajustes positivos, né, que tiveram a ver com a recuperação de créditos e provisões, e também tiveram esses aspectos negativos, que foi as perdas aí, né, em relação a custos fixos nessas operações que a gente parou, tá? Obrigado, Cardone. Nossa próxima pergunta vem de Thiago Ogea, Goldman Sachs. Oi, boa tarde a todos. Obrigado pelas perguntas, pela oportunidade. A minha primeira pergunta, acho que mais para o Scardoelli, talvez, é em relação ao CAPEX. O CAPEX deu uma reduzida agora, né, como esperado, devido à pandemia, mas se pudesse dividir um pouco com a gente o que vocês estão imaginando de CAPEX, não só para o resto desse ano, mas também para o ano que vem, e quais são as principais iniciativas, principalmente, né, no CAPEX de expansão, que vocês vão priorizar, onde vocês acham que talvez o mercado tenha mais oportunidades. E minha segunda pergunta, aí acho que talvez seja um pouco mais para o Werneck, e um pouquinho mais de longo prazo. Assim, Werneck, a gente tem visto uma mudança grande no setor siderúrgico nos últimos anos. A Gerdau é um dos grandes players, né? Estamos vendo agora algumas mudanças de comportamento do consumidor, essa questão de internet, etc., né? Como que você vê a Gerdau nos próximos 5 anos? Se você puder comentar um pouquinho mais, o que é essa iniciativa do Gerdau Next? O que você espera com ela? Você acha que vai ter uma consolidação maior no setor de siderurgia? Assim, qual que é talvez os seus principais targets, talvez alinhado aí com o Conselho de Administração para a Gerdau, num horizonte um pouco mais longo? Obrigado. Tá bom, Thiago. Pega a primeira parte aí do CAPEX, depois eu falo um pouco aí dessa questão do longo prazo, tá? Tá bom. Boa tarde, Thiago. Em relação ao CAPEX, né, a gente continua realmente com o plano, tá, que a gente anunciou na revisão do nosso CAPEX lá no início do ano, né? Ou seja, a gente deve realmente ter como gasto de CAPEX no ano R$1 bilhão e 600 milhões, tá? Nós gastamos R$472 milhões no primeiro trimestre, 271 agora nesse segundo trimestre, né? Então, estamos aí mais ou menos com 740, 750 milhões do ano, e a ideia realmente é chegar nesse 1 bilhão e 600, tá? Para a totalidade do ano de 2020. A partir daí, Thiago, a gente normalmente espera para o final do ano para fazer uma revisão aí do plano plurianual que a gente tem divulgado ao mercado, tá? No início do ano, sempre na divulgação de final de ano, né? Então, a gente realmente vai aguardar, especialmente com a volatilidade toda, né, do mercado nesse ano. É bastante prudente a gente ter tomado essa medida em relação a 2020 e vamos revisar isso aí mais para o final do ano, tá? Joia, Ricardo, mas se você puder comentar qual que você acha que é o principal projeto aí no curto, médio prazo da empresa de expansão? Uma prioridade, talvez? Nós já havíamos anunciado, né, Thiago, que nós temos aí uma continuidade nos projetos de reforma e manutenção em Ouro Branco, né? Então, esses aí são realmente projetos de maior magnitude que a gente tem aí para o futuro próximo, tá? Lembrando que a gente tinha planos aí que tinha uma parte que a gente já fez nos anos anteriores e tinha uma parte que a gente ia fazer a partir de 21 e 22. O próprio cronograma a gente ainda está por avaliar, tá, como vai ser feito. Mas eu diria que esse é um dos projetos aí mais prioritários para nós, é o aspecto aí de manutenção no Ouro Branco, tá? Thiago, falando sobre o futuro, assim, né? Nós vamos completar em janeiro do ano que vem 120 anos de história, tá? Então, quando eu acho que uma empresa assim chega a 120 anos de história, tá? Eu acho que no mínimo a gente tem que ter cada vez mais humildade, assim, para a gente fazer as reflexões, tá? Quando a gente olha o mercado mundial, vemos que muitas empresas assim centenárias, tá? Muitas vezes ficam pelo caminho, tá? Então a gente tem, eu acho que absoluta assim clareza, né,
Se a gente não promover profundas transformações assim na Gerdau, tá? A gente vai ficar para trás, tá? Então é isso que eu diria assim que a chama assim que acendeu há alguns anos, que está nos fazendo acelerar nas transformações que a gente está fazendo, tá? Porque uma coisa é séria, assim, né? Todos os estudos mostram que não existe nenhum outro material com potencial do aço assim para substituí-lo ao longo dos próximos 50 anos, tá? Só que certamente a forma como a gente vai atender os nossos clientes, a forma como nós vamos gerar valor para toda a cadeia, ela vai ter mudanças significativas como de fato está tendo, tá? Eu comentei um pouco assim, né? Quem é que diria assim há algum tempo que a gente conseguiria comercializar tanto aço assim através de canais digitais, né? Isso de fato está ocorrendo, né? Então, quando eu olho assim as ineficiências que os setores onde já atua tem, tá? Certamente ao longo do tempo, né? Alguém vai vir e tirar essas ineficiências, tá? E nós queremos ser protagonistas, tá? Para tirar essas ineficiências e gerar valor, tá? Então, pega, por exemplo, o setor de construção civil, né? A McKinsey tem um estudo público que ela estima que 17% de todo investimento feito em construção civil é desperdiçado, tá? Então, acho que durante essa pandemia nós vemos um exemplo, assim, claro, de como a gente consegue fazer construções rápidas no Brasil. Nós colocamos um hospital de pé aqui em São Paulo em 40 dias, tá? Usando construção metálica, construção modular, né? Isso aí a gente via as construções na China, né? E ficava lá, falava, pô, como eles conseguem isso? Hoje no Brasil a gente consegue igual, tá? Então, certamente, assim, oportunidades iguais a essa estão para todos os lados, tá? E a gente começou a capturar essas oportunidades há alguns anos, assim, né? Através de operações, assim como vocês conhecem aqui no Brasil, né? O Pará já teve a oportunidade de algumas vezes falar com vocês de coisas que a gente vinha fazendo, como empresa de logística, empresa de fundação, tá? Só que esse negócio começou a tomar uma dimensão, assim, que já não era mais possível a gente lidar com as necessidades de curto prazo para ir atender o mercado como a gente fez no segundo trimestre, e ao mesmo tempo a gente acelerar e criar novos negócios. Então, daí que a gente tomou a decisão de criar a Gerdau Next, né, para os termos Juliano, que eu tenho certeza assim, que terá uma brilhante jornada na Gerdau, e em alguma oportunidade no futuro ele vai falar com vocês também, tá? Para a gente poder pegar esses negócios que estavam embrionários, assim, crescendo dentro das operações, e agora a gente dá um novo corpo, uma nova vida, uma nova velocidade, tá? Então, nós estamos muito otimistas assim, na criação de valor que a Gerdau Next pode ter ao longo dos anos. Nós temos um objetivo de longo prazo, de que em até 10 anos a Gerdau Next tenha condição de faturar 10 bilhões de reais. Tá? Esse é o grande objetivo nosso. Tá? Em paralelo a isso, no longo prazo também, tá? o tema que é caminho sem volta e vai tomar parte aqui das nossas conversas e vai se encorpar ainda mais, são os temas de ESG, tá? Então, acho que dessa forma, né, Thiago, nós estamos criando assim, as condições necessárias, tá, para que sejamos uma jovem empresa de 120 anos, preparada para o futuro, preparada para gerar valor para os nossos clientes, né, e preparada para uma jornada vencedora por mais de 100 anos, tá? Obrigado, Werneck. Se eu puder emitir dois follow-ups rápidos. Um primeiro, que o som não está muito bom. Você disse que a Gerdau Next espera atingir 10 bilhões de reais de faturamento, é isso? E qual seria o prazo? E o segundo, nesse contexto de mudança, você acredita que vai ter uma aceleração da consolidação do setor siderúrgico mundial? Obrigado. Tiago, o nosso plano, assim como a gente anunciou, tá? A gente tem um objetivo de, até 10 anos, 20% das receitas da Gerdau virem de novos negócios, tá? Então, pegar um faturamento anual aí de 50 bilhões de reais, né? Então, meus 10 bilhões vem dessa conta aí que a gente falou anteriormente, tá? Tiago, assim, eu particularmente vejo, assim, um período assim, tá, de consolidação da indústria do aço no mundo, né? De certa forma isso já vinha acontecendo na China, tá, mesmo antes da crise, tá? Mas eu aproveito para reforçar também as mudanças que nós fizemos assim, na nossa estratégia ao longo dos últimos anos, tá? Se em algum momento assim, tamanho não importou para nós, hoje a rentabilidade importa muito mais, tá? Então a gente sempre segue atentos aí a oportunidades, como foi essa questão da silate que a gente já comentou, né? Mas cada vez mais, assim, a buscar oportunidades de agregar valor para os nossos clientes através de mais serviços, né, e menos commodity, tá? Isso é um caminho bastante importante para nós, tá? E também oportunidades de mercado de nicho, né, que a gente enxerga diversas, né? E eu cito como exemplo prático a Gerdau Summit, tá?
que nós fizemos em JV, uma JV com os japoneses da Sumitomo, lá em Pinda, e que está numa jornada de crescimento importante, né, atendendo um segmento também que cresce bastante no Brasil, que é o segmento de energia eólica, né. Até então, os aços, boa parte dos aços eram importados para atender ali as partes mais críticas de um aerogerador, e a gente tem condição agora de produzir esses aços aqui localmente no Brasil, tá? Então, oportunidade de nicho, que a gente vai buscar outras também ao longo do tempo, tá, Thiago? Não, tá ótimo. Obrigado, Werneck, obrigado, Scardoelli, e parabéns aí pelos excelentes resultados aí, apesar de um trimestre tão desafiador com o Covid. Obrigado. Obrigado, Thiago. Nossa próxima pergunta vem de Caio Ribeiro, Credit Suisse. Boa tarde a todos. Obrigado pela oportunidade. A minha primeira pergunta seria em relação à margem do Brasil, né, que nesse TRI atingiu aí quase 19%. Olhando para o terceiro trimestre, né, vocês deveriam ter um benefício, né, de volumes mais fortes, também do aumento de preço aí anunciado para julho. Porém, ao mesmo tempo, enfim, você tem o preço da sucata, né, que vem aumentando recentemente. Então, eu queria entender, enfim, o que vocês acreditam que deveria prevalecer, né? E se a gente poderia enxergar aí ou não, né, mais uma expansão de margem no terceiro TRI. E em segundo lugar, né, sobre o Section 232, enfim, se vocês puderem passar um pouco mais de cor, né, enfim, sobre os riscos que vocês atribuem aí, dado, né, as eleições iminentes aí nos Estados Unidos, dessa tarifa ser revisada ou até removida, ajudaria bastante. Obrigado. Tá bom, Caio, deixa eu responder essas duas aí, tá? Quando a gente fala de margem no Brasil, tá, é importante a gente considerar assim, alguns elementos aí ao longo do segundo trimestre, tá? Eu vou te falar de 4 deles, tá? Primeiro, mix de produto, segundo, de sucata, o terceiro, de exportação e o quarto, de prêmio de importação, tá? Então, como eu comentei, assim, alguns segmentos aí a gente observou retomada, tá? Então, a gente conseguiu entregar um mix de produtos, assim, que tem uma margem assim, um pouco mais elevada do que o mix que a gente vinha entregando até então, tá? Então isso contribuiu, tá? Eu queria também dizer da sucata, tá? A sucata no Brasil, assim, tá? E para vocês entenderem o que aconteceu, né? Eu acho que é um tema importante para nós, tá? A sucata aqui no Brasil, ela vinha ali no primeiro trimestre de 2020, tá? No primeiro trimestre desse ano, com patamares de preços similares ao final de 2019, mas já apresentando ali um viés de alta, né? Então, ela vinha subindo ali no primeiro trimestre, tá? Já refletindo, inclusive, o aumento da sucata no mercado internacional e também a perspectiva que a gente tinha antes da crise, tá? De retomada da demanda do mercado doméstico. Aí, ali no comecinho de abril, com esse colapso geral dos mercados, tá? Houve uma correção muito acentuada da sucata. Eu acho que a gente conseguiu navegar bem aí nessa oportunidade, tá? A gente conseguiu trazer sucata para dentro com preço bastante competitivo, tá? A gente teve uma ampliação de spread com isso, tá bom? E agora, com essa recuperação nos últimos meses, a gente já percebeu, tá? Uma retomada de preço de sucata a patamares que a gente via no final do primeiro trimestre, tá? Então, de fato, a gente teve uma contribuição bem significativa do preço do metálico agora nos nossos resultados, tá? Eu diria que é um fenômeno, assim, que ele foi no segundo trimestre, tá? Eu queria também colocar um terceiro elemento aí, que é a exportação, tá? A gente veio de um período em 2018 de fortes exportações, depois o preço do mercado internacional caiu, a gente passou a ter mais dificuldade de exportar, tá? Mas a gente identificou agora, eu acho que também fruto dessa transformação que eu comentei que a empresa passa, da nossa velocidade de tomar decisões, da nossa leitura rápida dos fenômenos que acontecem no mercado doméstico internacional. A equipe foi muito rápida de identificar a oportunidade de exporte e de exportação. A gente conseguiu fechar bons negócios de exportação, tá? Quando a gente viu que isso se ia materializar em negócios com margens positivas, a gente tomou a decisão de voltar para o Alto Forno 2, tá? Nós somos das primeiras empresas a retomar a produção, não só nas mini mills, mas também dos altos fornos que estão parados. E a gente tem fechado negócios de exportação até o mês de dezembro, tá? Com margens que, se não tão boas como a gente teve no passado, com margens interessantes, assim, para na média da margem do mercado doméstico, ela nos trazer números interessantes para frente, tá? E, por fim, né, dizer, assim, que a gente navegou com prêmios de importação bastante negativos, tá, nos últimos meses, tanto em vergalhão quanto em planos, aí bobina quente, a gente
navegou próximo dos 20% negativo. Tá? Então, com essa rodada agora de aumento de preços, né, o objetivo nosso de levar as margens aonde elas deveriam ficar, tá? A gente está com essa rodada e mesmo assim a gente, no final dessa rodada de preços, a gente deve chegar com um prêmio de importação próximo de zero, né? Lembrando que tradicionalmente esse prêmio de importação ele flutua ali na ordem de 10% positivo, tá? Então, são 4 elementos aí, tá, Caio, que explicam um pouco aí o que aconteceu em termos de margens no Brasil no segundo trimestre, tá? Eu já pulo aí para os Estados Unidos para falar um pouco da seção 232, tá? Em primeiro lugar, dizer assim que a seção 232, ela impacta a nossa operação americana, mas não impacta a operação brasileira, já que nós não somos exportadores do Brasil para os Estados Unidos, tá? Então, a gente precisa olhar a seção 232 do ponto de vista da nossa operação na América do Norte. Eu queria lembrar que depois que nós fizemos o desinvestimento no vergalhão, a gente está muito menos suscetível a impactos, tá, de penetração de importados que a gente já teve até então, né? Então, eu não enxergo nesse momento assim uma queda da seção 232, e mesmo na frente, se isso acontecer, eu diria que nós somos muito mais preparados hoje para a gente atuar no mercado norte-americano sem os benefícios que a seção 232 trouxe para o mercado de forma geral, tá, cara? Acho que isso aí que eu gostaria de te responder das 2 perguntas, tá? Não, perfeito, super claro. Obrigado, Werneck. Nossa próxima pergunta vem de Thiago Lofiego, Bradesco BBI. Boa tarde, obrigado. Werneck, 2 perguntas. A primeira, voltando um pouco na discussão de exportações, só para entender assim, qual que é o nível que a gente deve esperar de exportações para frente. A gente deve continuar vendo uma recuperação sequencial nesses volumes, e para onde que vocês estão exportando principalmente, onde que vocês estão vendo mais oportunidade de exportação? E a segunda pergunta, se vocês puderem comentar um pouco como que está a aquisição da Filat, né? Se puderem falar um pouco sobre perspectiva, números de sinergias, EBITDA potencial, acho que ajudaria bastante. Obrigado. Tá bom, Thiago, vamos dividir aí as 2 perguntas aí, eu vou dar a oportunidade para o Scadoelli também falar. Então, vou falar, acho que eu falo aqui de exportação. O Scadoelli, ele fala da Filat ali, que nós 2 estamos bem atualizados aí sobre o tema, tá? Então, o Scadoelli consegue responder bem aí a Filat, tá? Assim, Thiago, a gente enxerga um crescimento, tá, de exportações agora no segundo semestre com relação ao que a gente fez no primeiro, tá? A gente já tem carteiras aí fechadas para os próximos 3 meses, tá? Então, estou falando assim de entregas agora para agosto, setembro e outubro, tá? E já começando aí a negociar uma carteira para novembro e dezembro, tá? Então, vai haver um crescimento, tá? Eu acho que a grande mudança que houve no mercado nos últimos meses foi que depois de 11 anos, a China se tornou um net importer de aço, tá? A China não importava aço desde 2009, tá? Então, o fato da China importar aço, isso causou assim, um movimento novo no mercado, tá? Está nos permitindo identificar oportunidades aí com margens interessantes, tá? Obviamente não tão boas como a gente já teve no passado, mas certamente contribuindo para uma margem média no Brasil positiva. E os mercados assim, que a gente está exportando são os tradicionais, né? As nossas coligadas na América Latina, tá? E algumas oportunidades de exporte que a gente tem identificado no mundo afora, em Oriente Médio, tá? Ásia. Então, acho que a carteira nossa de exportação para o segundo semestre já está bem coberta assim, com essas oportunidades, tá? Então, eu acredito aí que mais uns 30, 40 dias a gente tem a nossa carteira de exportação fechada aí até o final do ano, tá? Tu emenda aí falando. Oi, Thiago. Desculpa, faz sentido você voltar para um nível de exportação numa base anual com o que você vinha fazendo ano passado? Comparando esse trimestre com o segundo trimestre do ano passado, você ainda foi abaixo, né? Só para entender o nível aqui, né? Que você acha que é uma nova normal muito mais alta do que era lá atrás ou não? Tiago, eu acho que está, assim, a título de comparação assim, mais qualitativa, eu acho que a gente
tem condição de retomar agora exportações agora no segundo semestre a níveis de início do ano passado, tá? Início de 2019. Eu acho que é um bom período de comparação, tá? Perfeito. Legal. Obrigado, Werneck. Scardoelli, tu fala da Silat aí? Sim, pode deixar. Boa tarde, Tiago. Em relação à Silat, tá, as últimas notícias são que nós tivemos a aprovação do CAD lá em junho, no mês de junho, tá? E no início de julho foi entrado com um último recurso aí para avaliação do CAD, tá? Nós entendemos que essa operação deve ter uma aprovação final, sem mais chance nenhuma de recurso, aí para finais de agosto, início de setembro, tá? Mas isso tudo é estimativa, tá? Isso aí depende, obviamente, dos prazos internos do próprio CAD, tá? Mas estamos bastante confiantes aí que isso é só uma questão de tempo e que ao longo aí dos próximos meses, 2 meses, a gente deve ter essa aprovação e passar a integrar essa operação no nosso negócio, né? Lembrando que isso faz muito sentido do ponto de vista estratégico para nós, é uma região onde a gente já tem participação, já tem presença, mas os ativos da Silat encaixam muito bem no nosso footprint na região e vão nos permitir realmente aproveitar o crescimento, né, ao longo dos próximos anos no mercado brasileiro. Dá para falar um pouco de números já, Scardoelli, ou deixa para o próximo call, de repente, você esperando a aprovação final? Não sei como é que vocês estão vendo isso. Não, é melhor esperar realmente a aprovação final, viu, Thiago? E a gente realmente, isso aí é um aspecto de captura de sinergia, tem muito a ver com logística, né, de entrega de produtos na região, com as nossas outras usinas, né? Mas a gente realmente prefere deixar qualquer cálculo, qualquer número mais para frente, tá? Legal. Obrigado, Scardoelli. Obrigado, Werneck. Obrigado, Thiago. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Rodolfo Angeli, JP Morgan. Ok, boa tarde. Minhas 2 perguntas são as seguintes. Primeiro, além de ficar surpreso com a resiliência do mercado, a gente também ficou surpreso com a performance do lado de custos e despesas. Tem vários dos business de vocês que, apesar de estar com o EBITDA mais baixo, eles tiveram margens mais elevadas, né? Então, eu queria... Vocês já tocaram em alguns pontos que eu acho que devem estar por trás disso, mas se pudesse falar um pouquinho mais dos esforços em custos e SG&A, o que foi feito nesse TRI que fica e o que acaba sendo eventualmente compensado com custo maior mais para frente. A gente, acho que ajudar a gente a modelar aqui. Essa é a primeira pergunta. A segunda sobre reforma tributária, se vocês têm algum estudo, alguma visão inicial sobre potencial impacto na estrutura de holding, em particular na metalúrgica Gerdau. Obrigado. Bom, Rodolfo, eu vou te falar um pouquinho sobre os custos aqui, tá? Talvez de uma forma um pouco mais qualitativa. Eu deixo para o Scardoelli, se ele quiser colocar algum número a mais aí sobre a questão de custos e despesas, fica à vontade, tá? E aí, quando tu falar disso aí, eu acho que tu aproveita também já fala um pouco aí sobre as nossas análises de impactos, tanto na Gerdau S.A. quanto na metalúrgica, no que diz respeito à reforma tributária, tá? Rodolfo, assim, a gente tem buscado, assim, ao longo dos últimos anos, né, deixar a nossa empresa realmente muito enxuta, tá? E muito bem preparada para navegar em qualquer cenário, tá? Então, interessante, quanto mais a gente reduz despesas e quanto mais a gente busca custos competitivos, mais rápido a empresa anda, tá? Então, isso é uma coisa muito interessante, tá? Então, nós vimos agora, assim, nesse trimestre, tá? Que essa agilidade que a gente está trazendo para a empresa, ela foi, assim, fundamental para a gente capturar as oportunidades que a gente viu, tá? Então, muitas vezes a gente fala de transformação, assim, não só de SG&A, tá? De custos fixos e variáveis, mas também da transformação de uma cultura para funcionar no mindset da startup, tá? Eu acho que são nessas horas, assim, que a gente prova se o negócio funciona ou não, tá? Então, a gente viu que essa velocidade de ler o mercado e tomar decisões apropriadas aí, ela foi muito presente, assim, no dia a dia, tá? Então, a gente fez um plano assim, bastante robusto de redução de despesas, custos fixos e variáveis durante esse período de pandemia, tá? Tem alguns desses custos e despesas aí que não são
que não vão continuar ao longo do tempo, tá? Por exemplo, as decisões que nós fizemos aí de suspensão, de redução de jornada e consequente redução de patamar salarial dos nossos colaboradores, tá? São custos assim que eles voltam, tá? Mas ao mesmo tempo eu acho que a gente avançou bem assim em identificar oportunidades para cortar despesas mais estruturais, né? Então, onde a gente achava que não tinha, sempre tem uma oportunidade, né? Tu vê que mesmo com a receita assim em queda, nós somos capazes de manter o patamar de SG&A sobre a receita líquida em 3,5%, tá? O que certamente, à medida que a receita ampliar, a gente pode buscar patamares mais baixos do que esse, tá? Nós tivemos também iniciativas assim que estruturalmente elas vão nos ajudar. A decisão da nossa operação de aços especiais na América do Norte de fechar a nossa usina de Jackson, no Michigan, a decisão na nossa operação de aços longos de fechar a nossa usina de St. Paul, no Minnesota, são custos estruturais fixos que a gente está reduzindo, tá? Então, acho que é uma combinação dos dois aí, mas certamente, agora no pós-crise, nós vamos ficar com a empresa ainda mais lean, mais competitiva, tá? Se eu quiser reforçar aí a minha colocação qualitativa com algum número, fique à vontade. Então, eu deixo contigo aí para responder a questão tributária, tá? Obrigado, Gustavo. Boa tarde, Rodolfo. Eu até só para fazer também um complemento pequeno aí em relação aos pontos do Gustavo em relação a custos, né? O nosso SG&A, ele no trimestre, tá, comparativamente ao primeiro trimestre, ele foi de 370 para 306. Como percentual da receita líquida de vendas, ele foi de 4% para 3,5%. Como o denominador é o mesmo, significa que 0,5% da melhora da nossa margem de EBITDA do primeiro para o segundo trimestre veio realmente desses esforços aí que o Gustavo mencionou, né? Então, realmente é um ponto importante, viu? Realmente a gente se mexeu bastante rápido, tá, para trabalhar essa estrutura de custos, né? Isso aí teve um efeito importante realmente aí nesse trimestre, tá? Em relação à reforma tributária, acho que tem dois pontos, tá? Acho que primeiro, que eu acho que essa reforma que foi, que está como proposta aí, né? Tem a instituição aí da contribuição social sobre operações com bens e serviços. Eu acho que conceitualmente está indo no caminho certo, tá? Ou seja, tentativa de simplificação, redução de cumulatividade, aumento de segurança jurídica. Eu acho que a direção é correta, tá? Obviamente que a gente sabe, né, que durante o processo de aprovação no Congresso vai ter participação da sociedade civil, vai ter diversas sugestões de melhorias, né, incrementais. Então a gente ainda tem que acompanhar, tá, muito isso. Mas a gente acha que direcionalmente tá correto, tá? Um aspecto também específico, tá, também da sua pergunta, né, sobre qual é o impacto, por exemplo, né, do projeto de lei aí que foi ventilado, né, o 3887/20, né, sobre o aspecto de cumulatividade, tá, em relação ao CDS. Nós entendemos, tá, que isso aí se refere à receita bruta, tá, da empresa. Então, a metalúrgica Gerdau, tá, como holding, o objetivo principal dela é a participação em sociedades, né, em holdings, né? Então, achamos que, de certa forma, por exemplo, o juros sobre capital próprio, tá, ele se encaixa como uma receita que está dentro da atividade principal da metalúrgica. Então, desse ponto de vista, achamos que o efeito cumulativo, tá, permanece, tá, sobre as receitas decorrentes aí de juros sobre capital próprio, tá? De novo, né, ainda vai passar por diversas sugestões de melhorias, né, o projeto de lei, então a gente tem que aguardar. É muito prematuro, tá, para fazer qualquer mensuração mais específica, tá? Mas nossa primeira leitura é essa, tá? Excelente, obrigado, gente. Nossa próxima pergunta vem do senhor Leonardo Correia, BTG Pactual. Tudo bem, senhores? Boa tarde. Boa tarde, Demek. Boa tarde, Harley. Tive problemas aí na conexão, então peço desculpa se eu for repetitivo aqui. Sei que a gente já está aí mais de uma hora de call, então também fiquem à vontade aí para responder de forma rápida e mais direta essas perguntas, mas só alguns pontos. Acho que primeiro, assim, com relação à demanda no Brasil para 2020, a gente ainda está tendo uma certa divergência entre dados de planos e longos, e a projeção do IABR parece muito puxada no lado negativo, né? Assim, quando a gente olha os dados na ponta de aço longo, vocês estão tendo um aumento aí double digits, né? Em junho, provavelmente em julho também, em agosto, enfim, Benek, você falou que também o order book está forte. Então, só para ver com vocês, você acha que, assim, faria sentido a Gerdau já pensar
numa estabilidade ou até num aumento para o ano de volume no mercado interno de aço longo? Se faz sentido a gente trabalhar com esse cenário ou vocês ainda preferem estar um pouco mais conservadores em linha com o Instituto Aço Brasil? A segunda pergunta, super pontual, Werneck, eu sei que vocês não comentam muito a questão de preço, né? A gente sabe isso já há muitos anos, mas como é uma questão pública e já amplamente divulgado na mídia, falou-se de um aumento, né, de julho, de aço longo, de 7% a 10%, e falou-se também de um aumento em setembro. Eu só queria confirmar se para aço longo esse aumento de setembro ele também é válido, e quando você estava se referindo à paridade zero, isso contempla qual aumento? Contempla o aumento de julho e o aumento de setembro ou apenas o aumento de julho? Queria só confirmar essa questão da conta da paridade. E, por fim, desculpa a terceira pergunta, mas se vocês puderem falar sobre a taxa de utilização de capacidade por operação, ajudaria. Obrigado, senhores. Bom, Léo, prazer falar contigo de novo aí, tinha tempo que a gente não falava, tá? Espero que esteja tudo bem contigo, tá? Quando tu olha os números assim do IABR, né, Léo, assim, ele tem ali uma média do setor como um todo, diversas empresas, diversos segmentos, tá? Então, obviamente, assim, dependendo da situação, empresas que atuam em segmentos diferentes, tá? Elas podem estar com números um pouco para baixo, um pouco para cima, tá? Então, assim, números aí que, se eu comparar, algumas comparações assim que estão na minha cabeça, assim, quando a gente olha os números da Gerdau com o número do IABR, né? Se olhar, por exemplo, assim, que é um número que eu gosto de olhar, os 6 primeiros meses do ano passado, 19, com os 6 primeiros meses de 2020, né? Você vai olhar, por exemplo, assim, que o IABR forma uma queda de 5% em longos, né? Nossa queda foi menor do que isso, tá? Quando tu olha, assim, por exemplo, em planos, né? Quando o número do IABR de 6 meses do ano passado com 6 meses desse ano, o IABR forma uma queda de 14,5%. A nossa queda foi zero, né? Nós fizemos de lado. Porque nós atuamos assim, em segmentos de planos menos no automobilístico e mais no industrial, tá? Então, eu acho que nos números do IABR, eles coletam de uma forma assim, muito apropriada à média do setor, tá? Mas as características assim, das empresas e dos segmentos específicos, tá? Elas naturalmente fazem com que as empresas tenham performance diferente, como foi o nosso caso agora no segundo trimestre, tá? E com relação a preços, né, Léo, só para pontuar isso aí, tá? Embora a gente seja bastante cuidadoso de falar assim de detalhes comerciais, tá? Como foi anunciado, né? A gente teve assim, um primeiro ajuste aí de preços na linha de longos, né, entre 8% a 10%, tá? Isso já tá no mercado há algum tempo, tá? E boa parte desses aumentos, elas já foram capturadas nos resultados aí de junho, tá? E em longos tem um segundo aumento agora no mês de agosto, tá? Na ordem de 8%, tá? Então não é setembro, tá? Esse aumento ele foi anunciado, está sendo agora negociado aí com os nossos clientes agora no mês de agosto, tá? O de setembro é mais planos, tá? Que aí é um segmento de um aumento na ordem de 11%, tá? Que esse é para setembro, tá? E quando eu disse assim do prêmio de importação, se esses aumentos eles forem de fato implantados, tá? Eles trazem o prêmio de importação para zero, tá? E ainda haveria um espaço assim do zero para o positivo quando tu compara assim as médias, os números históricos de prêmios de importação, tá? Tá ótimo, tá claro. Beleza, Léo, obrigado. Eu que agradeço. Nossa próxima pergunta, em inglês, vem do senhor Carlos de Alba, Morgan Stanley. Thank you very much. Good afternoon, everyone. So my question is, the company posted a very strong quarter, definitely from an EBITDA perspective. The only thing that I was a little bit, the numbers could have been a little bit better, probably was working capital. So I wonder if you can comment, how do you see the evolution of these in the coming quarters?
Typically, the company tends to have a much better or much reduced working capital levels in the second half of the year than in the first half of the year. Do you still expect to see the same developments in 2020? And then maybe a clarification on what happened in the North American business. The spread increased quarter on quarter from 411 to 415, but the gross profit declined about 22% quarter on quarter. So I wonder if you can comment more specifically maybe about some of the other expenses or costs that could have affected the North American business unit gross profit in the quarter. Thank you. A primeira parte da pergunta do Carlos de Alba se refere ao nosso free cash flow e o impacto do capital de giro, né? Que a gente teve realmente um aumento de capital de giro nesse segundo trimestre, com a tendência até o final do ano. Estou entendendo que a segunda parte eu entendi que é algo sobre a estrutura de custos nos Estados Unidos, que apresentou uma melhora e como é que a gente justifica essa melhora de custos nos Estados Unidos. Então eu vou pegar essa primeira parte sobre capital de giro. Nós realmente tivemos nesse segundo trimestre um consumo de caixa, né, em função de aumento de capital de giro, né? Lembrando que, obviamente, né, tudo o resultado que refletiu uma melhora de volume em boa parte das nossas operações, especialmente no Brasil, né, as operações com mais fortes no Brasil, e América do Norte com certa estabilidade, isso aí tem um impacto de capital de giro, especialmente que tem a ver com contas a receber. Então, esse é um capital de giro bom, né? Então, a gente teve realmente um consumo de caixa em função de capital de giro, muito a ver com o aspecto da recuperação, especialmente na segunda metade do trimestre, tá? Lembrando que o conceito de dias de ciclo, ele calcula o capital de giro da foto do final do trimestre com a média da receita líquida de vendas dos últimos 3 meses, tá? Significa, então, que a gente tem um aumento no número de dias de ciclo em função dessa forma de cálculo, tá? Daqui até o final do ano, a tendência é que a gente realmente consiga reverter, tá, em termos de dias de ciclo, né? Vocês vão lembrar que a gente já chegou a operar no final do ano passado perto de 60 dias de ciclo, passando a maior parte do ano passado em torno aí entre 70 e 85 dias de ciclo. A tendência para nós realmente é voltar para patamares de entre 70 e 80 dias, tá? Não é um guidance, tá? Mas é simplesmente uma referência aí que a nossa tendência realmente é reduzir o capital de giro, né, à medida que a gente avança aí no segundo semestre. Tá bom, a ligação também cortou um pouco aqui, né, Scardoelli? Eu entendi aí, parecido com o seu entendimento, assim, que a pergunta do Carlos é relacionada aos spreads metálicos na Operação América do Norte, né? Então, a Operação América do Norte, de forma geral, ela vem bastante estável, assim, nas 3 variáveis, tá? Volume, preço de compra de sucata e preço de produto, tá? E a gente viu aqui essa ligeira recuperação, assim, do spread metálico, né? A gente fechou em média lá no primeiro trimestre de 2020 com 410 dólares por tonelada curta, tá? A gente pulou para 415, né? Ele tem esse aspecto de estabilidade das principais variáveis, tá? Mas tem um aspecto que a gente vem avançando nos Estados Unidos, que é a nossa competitividade em custos, tá? Aí eu gostaria de resgatar uma colocação minha de cerca de 2 anos atrás, quando a gente tinha margens naquela operação de um dígito ali, 6,5%, né? A gente se propôs fazer um trabalho assim profundo assim de competitividade, né? Eu até declarei na época assim que a gente tinha identificado um gap de 25 dólares por tonelada, tá? Com relação aos nossos competidores, e que a gente iria buscar ao longo do tempo, tá? A redução dessa diferença. Parte disso viria via CAPEX, tá? Então, essa parte do CAPEX, ela ainda não se materializou, porque nós estamos em implantação nesse momento desses investimentos, tá? E parte viria via OPEX, assim, via melhoria da performance, né? Então, a gente tem conseguido evoluir nesse plano que a gente montou 2 anos atrás, tá? Decisões até de eliminações mais intensas de custo fixo, como o fechamento da usina de St. Paul, eles contribuem para isso, mas também uma performance operacional, diria, bem mais robusta do que a gente via alguns trimestres atrás na operação da América do Norte, tá?
Então, a gente vem progredindo nisso aí. Eu acho que nós estamos encostando bastante assim nesse gap que a gente tinha um tempo atrás, tá, Carlos? Então, realmente a questão de custos lá, o trabalho de performance na Operação América do Norte, ele tem sido bastante consistente, tá? Gustavo, acho que um ponto adicional também do Carlos de Alba tem a ver com a queda no lucro bruto, né? Em função da queda de volumes, ou seja, o lucro bruto caiu mais do que a queda de volumes, mesmo com a manutenção do metal spread. E a resposta para isso realmente é a diminuição de custo fixo, né? Ou seja, caindo o volume, a gente tem uma compressão que é um pouco maior na margem bruta, tá? E também sempre tem um aspecto de mix aí, que entra um pouquinho na composição, mas basicamente o maior efeito realmente é o volume. That explains why. Very much. Nossa próxima pergunta vem do senhor Marcelo Aldi, Cardinal Partners. Olá, Gustavo, eu queria te fazer a seguinte pergunta. O que pode piorar a partir do terceiro trimestre em comparação com o que nós vimos no segundo trimestre? Quero trazer aqui 2 pontos. Um ponto, você mencionou que vocês conseguiram tirar proveito do baixo preço de sucata, que já está voltando. Esperaria que você não teria esse benefício daqui para frente. E, principalmente, o segundo ponto é o seguinte, a demanda de varejo no mercado doméstico. Então, eu queria perguntar quanto que foi esse segmento dentro das vendas totais do mercado doméstico. E não seria de se esperar que, a partir do quarto TRI, com o fim do pacote emergencial, poderia haver um esfriamento dessa demanda? E trago à memória aqui o que a gente viveu em 2012, com um estímulo fiscal de outra natureza, que era o Minha Casa Melhor, em que material de construção também, por conta de um estímulo, foi muito forte e depois colapsou. Gostaria de ouvir sobre esses 2 pontos. A gente tem um pensamento assim, parecido com as suas colocações, tá? A gente vê essa demanda que está acontecendo no Brasil agora muito reflexo desses incentivos de curto prazo, tá? Boa parte desses recursos, como a gente viu, tem sido direcionados aí para o varejo, tá? E para as lojas de material de construção. A gente não acredita que esses incentivos agora eles vão ter uma alteração significativa aí nos próximos meses, tá? Mas certamente assim se não forem no Brasil assim implantadas reformas e modificações mais estruturantes, tá? A gente pode ter uma dificuldade mais à frente aí com a redução, tá? A gente não acredita que isso vai acontecer e se materializar ainda esse ano, tá? Mas se medidas adicionais não forem implantadas, a gente pode ter sim, tá? Momentos de maior dificuldade de consumo ao longo de 2021. Esse em especial, tá? É o maior risco, diria assim, que a gente enxerga, tá? As questões de sucata aí, eu acredito que aí a gente vai navegar um período de spreads, assim, em função dos estoques que a gente criou, tá? Mas também com essa diluição maior de custos que a gente está tendo, a busca de oportunidades de exportação, que elas ajudam muito a diluir aí os custos das nossas usinas, tá? Eu acredito que no custo total ao longo dos próximos trimestres, a gente vai conseguir manter também uma competitividade tal que a gente vai conseguir entregar margens aí parecidas com o que a gente vem fazendo, tá, Marcelo? E, complementando o primeiro ponto, quanto que varejo representou do total de Brasil no segundo trimestre? Podia repetir, Marcelo? Por gentileza? Específica, quanto que venda para o varejo representou do total das vendas no segundo trimestre? Isso já mostrou, suponho que tenha havido um aumento desse percentual em relação à média histórica, né?
A gente estava vendo se a gente conseguiu entender aqui, tá? Mas nesse segmento do varejo, tá? As vendas de aço para concreto, que é o mais significativo, tá? Elas representaram 25%, tá? Então, isso aí é um número bastante alto, assim, quando compara com as médias históricas, tá? E aproveito também para reforçar assim, a importância que nós estamos tendo assim, de penetração ainda no varejo, tá? Através de decisões que a gente vem tomando ao longo do tempo com a Comercial Gerdau. E como eu mencionei, as 5 empresas juntos somos mais, tá? Ótimo, obrigado. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Gustavo para as considerações finais. Bom, pessoal, eu gostaria, então, de agradecer a todos pela participação. Como sempre, foi um prazer, uma alegria, assim, o debate, a gente responder as perguntas, para esclarecer um pouco mais o que a gente fez no segundo trimestre, nossa visão para frente, tá? E quero também deixar aí, pessoal, o convite para vocês participarem com a gente da próxima divulgação de resultados, referente ao terceiro trimestre, que está agendada para o dia 28 de outubro. Então, muito obrigado a todos, pessoal. Um abraço aí, se cuidem, tá? Porque não há nada mais importante do que a vida e a segurança das pessoas, tá? Um abração a todos. A teleconferência da Gerdau está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.